seja muito bem-vindo, de coração eu falo isso. Nós estamos aqui com muita gratidão a Deus, porque esse primeiro passo foi dado para algo grandioso em nossa região. Segue a Voz Podcast tem por objetivo, por primeiro, promover vozes, promover história, promover talentos da nossa região. Então, desde já eu quero me apresentar, eu me chamo Moisés, eu sou design gráfico, eu sou músico e agora também sou host desse podcast. Porém, eu não estou sozinho, eu tenho um rapaz aqui do meu lado, um grande parceiro, para me ajudar, que sonhou junto comigo, na verdade, esse projeto tão grandioso. E estamos inaugurando agora. Esse meu amigo está aqui do meu lado, o Márcio. Arrocha aí, Márcio. Me chamo Márcio, como o Moisés já falou. Sou fotógrafo e um sonhador junto com ele nesse projeto que tem tudo para dar certo, não, Moisés? Com certeza. Já deu certo, em nome de Jesus. Já está dando certo. É isso aí. Então, desde já eu quero pedir para você para curtir esse vídeo, para compartilhar também em todos os seus grupos, seja grupo da família, do futebol, grupo de fofoca. Compartilhe esse link para que espalhe para todas as pessoas possíveis, porque hoje nossos convidados, eles trouxeram um conteúdo riquíssimo para cada um de nós. Também peço para que vocês nos acompanhem no nosso Instagram, segue a Voz, porque lá todos os trechos, os cortes que sairá aqui do episódio, nós iremos colocar lá. E também nos shorts do YouTube. Então vamos para os nossos convidados. Eu quero apresentar aqui a vocês a comissão técnica, né, o diretor do grupo da Iara Produções. Então está comigo hoje aqui o Mauro. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado. É uma honra a gente estar aqui na abertura, né, do podcast. Isso. E a gente tem muita coisa para conversar hoje. Obrigado. Tá certo, muito obrigado. E também o Mauro trouxe aqui o seu amigo. Pode se apresentar aqui, Evaldo. Boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo. Mauro, Moisés, nosso amigo aqui. Eu sou o Evaldo, né? Certamente alguém já me viu aí pela rua. Eu participo do Grupo Iara já há bastante tempo, desde 2003, e estou feliz por estar fazendo parte desse momento tão especial da vida de vocês aqui, iniciando nesse belo, acredito, um trabalho que vai evoluir cada vez mais e ser o primeiro a participar. Estou bem feliz por estar aqui com vocês. Com certeza, obrigado, Evaldo. Então, antes de ir para a primeira pergunta, vamos ao nosso patrocinador. Hoje, esse episódio, eu quero falar em nome do Davidson, lá da Multissom. Lá a Multissom, onde tem todos os melhores materiais, equipamentos eletrônicos para o seu som. Seja para a sua igreja, a você que trabalha com isso, ou pelo menos para a sua diversão. Tudo que você encontra de melhor, as melhores marcas, você encontrará lá na Multissom. Então, a Multissom está localizada na Bernardo Pereira de Oliveira, ali próximo da antiga escola Clubes de Mães. Ok? Então, aqui nessa barra superior direita, você encontrará o QR Code para você escanear seu celular e você já vai cair dentro, né? Olha só a expressão, cair dentro do WhatsApp do meu amigo Davidson. Ok? Então, mexam feito. Vamos para a nossa conversa. Como eu falei, esse podcast ele deseja bastante enriquecer as pessoas de Mãe do Rio com grandes histórias. Por isso que eu convidei vocês aqui e são os primeiros a estar no nosso podcast, porque eu sei que a Iara Produções tem uma importância muito grande para a cultura de Mãe do Rio, até posso falar, para a igreja cristã de Mãe do Rio. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é algo individual. De fato, como a arte cênica, ela entrou na vida de vocês? Certo, eu vou iniciar. Eu, ainda criança, né, eu já tinha essa coisa de cinema. Eu gostava muito de cinema, entendeu? E também eu sou desenhista, né? Eu gostava de desenhar histórias. E daí cresceu essa coisa de fazer o teatro, entendeu? A gente trabalhou em um grupo social onde nós fazíamos teatro pelas comunidades do interior. E aí aquilo foi crescendo. Eu me tornei coordenador do Pastoral da Juventude em 2001. Né? Na época era o padre
Luiz Maria, que era o pároco da paróquia de São Francisco. Sim. E aí ele pediu que a gente realizasse a Via Sacra Viva, Pastoral da Juventude com Renovação Carismática. E a gente deu início a esse evento, né, da Paixão de Cristo, nessa época, em 2001. E, no caso, hoje, esse ano, nós estamos com 23 anos de realização desse trabalho. E lá naquela época, nós não tínhamos nada, entendeu? E a gente foi na cara e na coragem para fazer o primeiro trabalho, né? Que aí alavancou o restante até hoje. Sim, sim. E você, Valdo, como foi que a arte ela entrou na tua vida? Certo. Eu comecei a participar através do grupo de jovens da Pastoral da Juventude, né? Foram os primeiros, as primeiras apresentações que eu participei foi na Pastoral da Juventude. E logo em seguida um amigo me convidou para participar, né, da Paixão de Cristo. Na época, na verdade, era Via Sacra, né? E eu participei em 2013 e eu gostei, né? Participei como soldado figurante. Sim. E nesse momento começou a fluir em mim uma vontade de estar lá com o grupo participando. E eu estou até hoje, né, nesse projeto junto com o Mauro e muitas outras pessoas lá para levar esse belo trabalho da Paixão de Cristo para as pessoas assistirem nas ruas. Sim, sim, tá ok. É interessante que ele começou como povo, não foi isso, Evaldo? A primeira vez que tu atuou. Vou até falar assim, Mauro, assim, acho engraçado que às vezes as pessoas tendem a menosprezar, né? Mas quase todo mundo inicia ali como povo, que não tem muita coisa para fazer, é gritar, né? Crucificar, morte é cruz, isso, crucificar. Isso. Aí depois vai evoluindo de cargo, mas acho engraçado, assim, a galera que se disponibiliza para fazer o povo. Porque tem muita gente que às vezes tende a menosprezar, né? Só deixando aqui ressalva assim, porque eu sempre falava assim, rapaz, esse povo que é o povo, nem tem uma função tão forte, né? Mas é incrível que eles motivam a galera ao redor que tá ali, né? A ser povo também. Porque ele se entrega tão grande, eu já participei várias vezes caminhando, né? Eu ficava ali vendo aquela galera gritando, eu começava a gritar também, me fazia povo ali, me fazia junto com o teatro, né? E é interessante que aí ele, no ano seguinte, ele fez soldado. E aí, durante um bom tempo ele foi soldado. Eu acredito que fez até Pilatos também, Evaldo. Foi o primeiro personagem com voz foi o Barrabás, né? Sim. Olha aí, Barrabás, né? Não sei se o Mauro lembra. Em 2007. Barrabás, eu só me lembro do Raul Seixas aqui, sempre ele que faz, né? Engraçado lá. O Raul Seixas participou, acho que uns 3 anos. Sim, sim. Estou livre, ele falava então, assim. Então foi meu primeiro personagem com voz, né? Sim. Aí depois, no ano seguinte, 2008, eu fiz o Soldado 4, aí em seguida, 2009, Soldado 1, e aí eu passei um período participando só de Soldado 1 até 2010, aí depois eu fiz 2011, acredito que foi Pilatos, aí em 2012 eu não participei atuando, participei só na produção, e 2013 foi o primeiro ano que eu interpretei Jesus, foi uma experiência maravilhosa. Sim, imagino. Que eu tenho até hoje um dos momentos mais especiais, né, de participar dessa forma, porque eu nunca imaginei, né, que um dia eu pudesse chegar ao papel principal. Não era o meu objetivo, assim, mas foi acontecendo naturalmente. Eu observava muito o Mauro, o Léo, o Hiroshi, né, e aquilo eu fui observando e, graças a Deus, eu consegui. Sim. E era até sobre isso que eu te perguntar, cara, porque fazer Jesus, porque na verdade todo ator, né, tem que se entregar para o papel de uma maneira por inteira, de fato, né, não só na estética, né, mas até na personalidade. E, cara, eu vou te falar, cara, tu incorporou, assim, a palavra incorporar talvez seja errado, né, mas tu fez, assim, uma seriedade, uma personalidade tão grande, de fato, que eu ficava, de fato, pra mim era Jesus ali, que passa uma seriedade tão grande, porque tem tanta coisa para se distrair, fazer um teatro na rua é complicado. Ali, por exemplo, no anfiteatro, né, no teatro ali, caso físico de verdade, pode ser que é um pouco mais fácil, devido a galera estar tudo quietinha, o cenário ali já é acostumado, mas na rua tem muita distração. E eu quero te passar esse elogio, que tu foi sempre muito centrado ali. E dentro disso, eu quero te fazer uma pergunta, cara, teve alguma experiência, assim, porque, cara,
Jesus, nós somos cristãos, precisamos imitar Jesus, né? E de fato, assim, no teatro, o cansaço, o peso da cruz, a maquiagem enfim, do sangue, tudo mais, assim, tu já teve alguma experiência mesmo assim, posso dizer, íntima com Deus, assim, espiritual, tu sentiu alguma coisa espiritual, interpretar esse ser que para alguns é um ser histórico, para nós é o nosso Deus, né? O nosso Salvador, uma pessoa tão importante no mundo, né? Eu vou citar mais de uma, né, na oportunidade, um encontro com Maria, né, naquele momento para mim sempre foi muito especial. Nossa, cara, imagina, então, cara. E na cruz, né? Eu fico até arrepiado assim de falar. Todos nós quando arrepiamos. A primeira vez que eu tive na cruz mesmo, assim, depois, né, sentindo o peso da cruz no meu corpo doendo, Sim. não só da cruz, mas que o soldado bate e a gente sente depois, né, o ardor na costa. Então, ali, naqueles momentos da cruz, que eu estava lá no alto da cruz, passa um filme na cabeça da gente, né? Sim, Como a gente muitas vezes não valoriza a vida, né? Não valoriza essa entrega de Jesus por nós, né? Então, a partir dessas apresentações, eu melhorei muito como pessoa. Sim, Eu dei mais valor à vida, mais valor às pessoas, né? Eu quis estar mais próximo da minha família, quis valorizar mais essa questão de estar com as pessoas que a gente gosta, né? Fazer o bem com as pessoas. Então, tudo isso, e quero citar a paz sobre Maria, porque eu perdi minha mãe muito novo, né? Então, aquela parte de Maria ali sempre me lembrava minha mãe, então era bem especial para mim. Sim, cara. E você, Mauro, desde o início você está nesse momento, no grupo da Yara. Então, eu imagino que você já teve inúmeras experiências, né? Pessoais, mas também como realização profissional. Tem como você citar, falar para nós alguma experiência assim mais marcante que você teve? São várias, né? São várias e assim, alguns momentos que marcaram esse trabalho, né? Que a gente, além de já ter feito aqui no município os 23 anos, né? Com exceção da pandemia, entendeu? Na pandemia nós não fizemos, foi filmado, né? Sim. A gente também fez no interior, entendeu? Em algumas comunidades do município de Mãe do Rio e do município de Aurora. E alguns fatos são interessantes, entendeu? Porque há uma certa barreira que parece que nos impede de realizar naquela comunidade. Mas como Deus é muito grande, nós conseguimos fazer com muito esforço, com muito suor, entendeu? Graças a uma equipe muito boa que a gente tem no Yara Produções, né? Que é o pessoal que prepara os cenários, entendeu? O pessoal da sonoplastia, do vestuário. A gente trabalha ardentemente esses 3 meses que antecedem a paixão de Cristo. E são quase que todos os dias nós estamos preparando alguma coisa. E eu queria muito assim elogiar esse pessoal, porque eu acredito que eles são o pilar da paixão de Cristo, entendeu? O corpo da paixão de Cristo são os atores. Sim. Os atores, eles se entregam aos personagens. Então, tem uns fatos assim que ficaram assim marcados, entendeu? Numa comunidade, até na beira do rio, a gente na hora da crucificação, né, de levantar a cruz, como é um pouco diferente daqui, lá a gente improvisa, entendeu? Sim. E aí era justamente o Evaldo como Jesus, na hora que eles soldados desceram a cruz, eles soltaram a cruz para descer, que era um buraco, entendeu? E o batente, onde o Evaldo fica, em cima, ele arrebentou. E ele caiu, entendeu? Pra te ver como ali Deus estava presente, porque tinha 3 pregos de ponta para a costa dele, cara, e nem triscou nele. E foi interessante que ele caiu e ao mesmo tempo ele levantou, entendeu? E ficou lá embaixo mesmo, de braços abertos. E as pessoas que estavam assistindo achavam que aquilo fazia parte da encenação. Sim. Mas na verdade foi um erro gravíssimo que aconteceu, entendeu? E é uma coisa que marca muito para mim. E eu sempre lembro disso, entendeu? Porque a gente ficou com muito medo de acontecer alguma coisa, né? A nossa principal preocupação é isso, é a segurança dos atores na hora de encenar. Com certeza. Mas sabia que tu falou aí que as pessoas achavam que
fazia parte da encenação, né? Eu não me lembro qual foi o ano, não sei se foi o primeiro ano que foi ele, o Leandro, ele fez Judas, e teve aquele momento que ele se enforca no final, né? Depois que Jesus ressuscita, a galera se voltava para trás, né? Lá do centro de treinamento, Isso. e tinha essa cena, cara, eu lembro que a galera gritou, eu até lembro também que eu me assustei muito do jeito que ele interpretou, Judas se enforcando, ele se debatia, que eu fiquei, cara, acho que porque já teve casos, né, de na vida real, né, as pessoas vão interpretar Judas no momento de enforcar, se enforcou de verdade, cara, e todo mundo gritou. Foi. Eu lembrei dessa cena também, inclusive até um grande abraço pro meu amigo Leandro, ele que também ele é apresentador do podcast lá do Casseb, do Pod 48, então tamo junto, aqui já cita um podcast na sua inauguração, citando outro podcast, porque também eles são a nossa inspiração. E um abração, Leandro. Isso vai ficar um corte, né, para ele escutar depois. Então, retornando, é engraçado você falar de uma experiência que te marcou, que eu achava que tu ia falar de algo daqui, né, de Mãe do Rio, mas de fato tu falou do interior. E isso é muito bacana, cara. As pequenas coisas, né, valorizar os pequenos momentos que Deus age de fato, né. Então, fora a questão a Yara Produções como uma estrutura ali, como uma entidade, como uma instituição, mas algo pessoal na tua vida, Mauro, que tu pode falar assim, o que é a arte cênica, porque como tu falou, você é pintor, inclusive o melhor pintor da região, os quadros que nós vemos, a igreja, as molduras que nós vemos na igreja, foi esse grande artista que aqui está na minha frente, e elogio que deixa esse elogio para você. Também é cartunista, né, que fala, que já fui lá várias vezes para fazer cartoon. Mas... É bem hilário os cartões que o Mauro faz, acompanhe ele para ver o quanto que é legal a criatividade dele. E também diretor, né? Diretor tanto de filmagem quanto também do teatro, da parte do roteiro. Então, perante tudo isso, o que a arte mesmo ela influencia na tua vida como ser humano? Eu acho que ele, assim, entendeu? A importância da arte na minha vida, né? Eu acho que como pessoa abre um grande leque de visão, entendeu? A gente começa a ver as coisas diferentes. No entanto que, como eu sou desenhista desde pequeno, entendeu? Sempre gostei do cinema também. Sim. E as duas coisas eu juntei. Por quê? Porque ali eu posso mostrar uma cena de vida, entendeu? Uma cena religiosa. Enfim, há vários momentos que você pode mostrar através da arte pintada e através da arte encenada. Sim. E são duas coisas que parece que andam junto, entendeu? Eu não consigo separar isso. E a gente, na pandemia, a gente conseguiu um projeto, né, na qual a gente, pelo Estado, a gente ainda não tinha conseguido isso em termo cultural aqui para o município. Eu não sabia ainda, entendeu? Eu consegui. Nós fizemos uma exposição de artes visuais, no qual essa exposição ela mostrava pontos de Mãe do Rio, entendeu? Então eu, Joarte, Magno pintor, Luciano pintor, nós se juntamos e montamos essa exposição que foi realizada lá na Praça do Ginásio de Esporte. E teve muito sucesso, entendeu? Foi muito gratificante, né? Lá nós mostramos um pouco da nossa arte. Não Sim. só a arte de pintar muro, de pintar parede, mas a arte de colocar na tela, né? Sim. Com material diferente. É a expressão, a visão crítica do artista, né? Aquilo Exatamente. Como ele vê o mundo, né? Exatamente. E a gente quis muito retratar Mãe do Rio. Porque Mãe do Rio é a nossa casa. Nossa né? casa, verdade. E é aqui que eu nasci, me criei e vivo e tenho minha família aqui. Então, eu gosto muito de homenagear a Mãe do Rio. Poxa, cara, eu compartilho o mesmo sentimento, cara. Esse projeto aqui, cara, na verdade eu posso falar, Márcio, que é de dois apaixonados por Mãe do Rio, né, Márcio? E quando eu converso com o Márcio sobre isso, sobre a questão de promover, né, a galera daqui, nós temos a mesma visão nesse sentido, né? O intuito do podcast Segue a Voz é dar voz à Mãe do Rio, ao povo manriense e região, principalmente de Mãe do Rio, as comunidades, centros religiosos,
A cultura em geral, né, Moisés? Isso, exatamente. Isso é muito bom, né? Porque é necessário que façamos isso para começar a mostrar um pouco da nossa cultura aqui. Eu acho que aqui é uma janela que abre para que a gente possa mostrar para o mundo, né? É o que nós mais queremos, cara. Dando continuidade, jogando pro Evaldo, muitos olham a Yara Produções como a paixão de Cristo, né? Mas já faz quantos anos que a Yara Produções ela produz o teatro da vida, né, da história da vida de São Francisco de Assis? Você lembra que você foi o primeiro ator também, não foi? De São Francisco de Assis? Não, o primeiro foi o Léo. Ah, também foi o Léo? É o Léo. Olha, não me lembro do Léo como Francisco. Eu até aqui, fugindo um pouco da tua pergunta, mas falar um pouco do Léo, né? Sim. A importância que o Léo teve também. Ah, sim, com certeza, pra cara. mim, como ator, né, da Paixão de Cristo. Ele ficou quantos anos como Jesus, o Léo? 9, foi, Olha, 9? se eu não me engano, foi 9 anos. 9 anos como Jesus. Então, cara. Eu lembro demais. Durante esses 9 anos, eu observei muito o Léo, né? Então, eu aprendi muito com o Léo. Com o Léo, com o Hiroshi, né? Sim. O Oziel, que acho que não mora mais aqui. Então, são pessoas que eu... E eu quero falar também do Mauro, que o Mauro me falou uma coisa que eu carrego para a vida toda, que eu era muito tímido, né? Sim. Muito tímido, assim. E o teatro me ajudou muito a perder a timidez, né? O cara é muito bom, cara. Me falou o seguinte: Evaldo, quando tu estiver falando, tu olha nos olhos das pessoas, não deixe que elas te intimidem, né? Não mostre que tu tá com nervoso, né? Então, uma coisa que eu aprendi com o Mauro, e todas as vezes que eu tava um pouco nervoso, eu pensava nisso, ficar olhando para as pessoas, e aquilo realmente ajuda a gente a perder um pouco mais a timidez. Sim, né? sim. E é isso, então agradecer o Léo muito, né? Até esqueci a tua pergunta. É sobre São Francisco de Assis, né? Que também a Yara Produções tem esse projeto. Tu falou do Léo, no caso, eu não me lembro do Léo fazendo Francisco, porque pra mim isso é recente. Lembro acho que até da época do Padre Odessi aqui, mas no caso vinha antes. Ele fez bem antes. Bem antes, na verdade, com o Arte Vida, não foi? Bem antes de surgir o Yara, né? Surgir a Paixão de Cristo. Ah, tá, é uma coisa que eu não sabia. Na época nós fizemos, era a professora Vilma que estava montando um grupo, né? E ela pediu minha ajuda e eu disse, vamos realizar. Como eu tinha conhecimento com o Léo, que a gente trabalhava já com teatro no outro grupo que eu citei ainda agora, um grupo social, eu sabia que o Léo era capaz de fazer esses papéis. E a gente convidou ele, e no entanto que deu certo, né? Que no ano que chegou, no próximo ano, a gente realizou a Paixão de Cristo, né? Que o padre dizia que era a Via Sacra Viva, na verdade, né? E a gente convidou o Léo para ser o Jesus, ele fez muito bem e ficou todo esse tempo aí. E quando ele disse que faria só quando ele completasse 33 anos, a idade de Cristo. E na verdade, quando ele fez 33 anos, ele parou de atuar. Poxa, legal. E o projeto de São Francisco de Assis retornou com a Yara em qual ano? É um pouco mais recente, né? Projeto. A gente passou um bom tempo pra gente, eu não sei te dizer a data certa, entendeu? Mas nós já fizemos umas 10 edições. Ah, sim. E sim. Tem ano que a gente faz, tem ano que a gente não faz, depende muito da situação. Sim. Esse ano é o Rafaelzinho, né? O Rafaelzinho, tocador da igreja, que... Aliás, ano passado, quer dizer. No caso, ano passado, ele que atuou, não foi? Mas eu lembro muito do Evaldo também fazendo São Francisco de Assis. São Francisco, para mim, é mais difícil interpretar do que Jesus. Nossa, né? cara. Porque assim... Eu achava que era Jesus. Porque Francisco, tu tá em cima do palco ali, abre a cortina, fecha, e do abrir e fechar a cortina, tu tem que, tipo assim, mudar a tua personalidade, né? Francisco festeiro, né, boêmio, para um Francisco arrependido, se convertendo. Sim, então, essa mudança aí... Sim, assim, só para explicar para a galera, quem não sabe, São Francisco de Assis era um cara, uma família rica, né? Vendia tecidos e tudo mais. E ele era muito bem de vida, né? E de fato, ele teve essa fase da juventude de festa. E com certeza ele era de um jeito, né? E depois que ele se converteu, que ele meio que abandonou tudo, ficou... Enfim, viveu a humildade no extremo, basicamente, né? Realmente, de fato, fazer como se fosse dois personagens, né? Duas personalidades. Quando eu participei, eu senti
essa dificuldade na hora de fazer essa mudança, né? Que é muito rápido. Tu tá aqui de um jeito no palco, de repente tu tem que já estar de outra maneira atuando. Sim. E para mim eu vejo essa dificuldade, mas é muito importante a vida de São Francisco também, porque ajuda muita gente em termos de você observar como você precisa mudar muitas vezes você está numa situação na vida que você acha que você está agindo corretamente, tudo certo, agindo na vida mundana, mas se você parar para observar, muitas vezes você precisa de fato fazer uma experiência de oração, igual São Francisco mudou praticamente a vida dele completamente a partir de uma experiência com Jesus, né? Então, eu particularmente, quando interpretei, eu busquei viver realmente, li a história de São Francisco, raspei a minha cabeça igual. Sim, eu lembro muito bem. Então, eu lembro que assustou a galera que estava. Então, eu estava na primeira, com que você atuou. Mudança do nada, assim. Eu fiquei assim bem feliz pelo convite do Mauro, né? Que me ajudou muito, assim, também na questão espiritual. Né? Francisco de Assis é dos santos que me inspira muito. Sim. Com certeza, é muito, muito bom. Quem não leu a história de São Francisco é bom procurar ler, porque é muito bom. Com certeza. Sabe o que é interessante? Dar um parênteses aqui. Nós estamos ressaltando a questão da arte e colocando ali como personagem principal o personagem do bem, né? Sempre do bem, que transforma de fato. Quando a gente vai estudar algo, eu nunca fui assim de atuar muito, mas na igreja aqui eu gosto de fazer um personagem, eu tenho que estudar, né? De fato ali, parar para pensar, tentar ver como é que é a personalidade e externalizar aquilo, né? Mas eu achei interessante, um dia eu vi numa entrevista, um cara falando que não é só, no caso, os vilões também, tu tira proveito quando tu vai atuar como um vilão. Eu até achei, como assim? E esse cara eu achei muito interessante, era um ator, ele falava assim, que no dia que ele interpretou um vilão, tinha uma cena lá, quando ele pegou o roteiro, ele falou, cara, isso aqui é um absurdo, cara. Nossa, cara, isso aqui é um absurdo. Como é que esse cara é vilão mesmo? Porque eu não faria isso. Ele disse que depois de um tempo, ele foi parando para pensar e falou, não, cara, eu faria isso aqui. Eu faria isso aqui. Ou seja, ele olhou para si e falou, cara, eu poderia ser um vilão na vida real. Porque eu teria coragem de fazer isso daqui. E o que é interessante, assim, que o teatro, ele realmente transforma o jeito da pessoa pensar, de viver, porque não tem como tu se deparar, né, com histórias, né, seja no extremo do bem ou no extremo do mal, né, e tu vai tirar proveito daquilo dali. Tu sempre vai tirar proveito, porque tu tá vivendo, né, vivendo aquilo dali, de fato, né. Isso. Tem até um caso, né, aqui na Paixão de Cristo aqui, que aqueles 4 soldados são muito carrasco, que batem no Jesus. Demais, e teve um rapaz que fez uns 5 anos, eu acho. Ele era tão duro no papel, entendeu? Ele incorporava tanto o papel que passava aquilo para as pessoas que estavam assistindo. E ele disse que no dia a dia dele, quando ele ia na rua, alguém reconhecia ele. O pessoal dizia, era tu que batia no Jesus, tu é muito mal, entendeu? E ele ficou incomodado com aquilo. E ele não quis mais fazer o papel de soldado. Eu imagino. Aproveitando tua deixa, eu queria perguntar pro Evaldo, dói muito aquela lapada? Essa pergunta é boa, cara. Que não quer calar. Todo mundo tem curiosidade disso, cara. Olha, no início não dói tanto, né? Porque como você tá com aquela napa na costa, aí muitas vezes a napa sai, né? Sim. Então eu já cheguei em algumas apresentações bastante, né, assim, marcado na costa. Sim. Mas pela questão não de que o soldado queira, né, machucar. Porque naquela atuação ali, muitas vezes você se incorpora mesmo, igual o Mauro falou. Né? Sim. Então, dói, mas não é aquela dor extrema, né? Mas é uma dor que dá de aguentar. Ele está revelando um segredo, né, da gente. Olha, isso é verdade. Mas assim, no calor do momento, o ator incorpora o personagem, se empolga, aí dá umas 2 ou 3 lapadinhas mais fortes, aí a gente sente. Dá. Já aconteceu de... Quando a Napa saiu, não lembro o ano, foi uma clima do Rio em Aurora do Pará, né? Sim. Eu tive que chamar um dos soldados e falar para eles, tá machucando bastante porque a Napa saiu da minha costa, né? Então eu não tava aguentando, porque eles batiam sempre no lugar que não tinha Napa. Cara, os bastidores aqui mesmo, cara. Então eu tava pedir para eles, desse lado aqui não, bate mais do outro lado. Porque eu cheguei em casa, né, com a costa bastante vermelha.
porque eles não sabiam, né? Eu Sim, tive sim. que avisá-los. Na primeira lapadinha não sente, na segunda não, mas continuamente. Né? Porque vai quando eles melam lá na cena de Pilatos, né? Quando a gente vem até Pilatos, o chicote está enxuto, né? Depois que ele mela no sangue lá, que é feito, aí depois disso, né, começa a machucar, porque fica pesado, né? Fica pesado. É porque assim, tem uma proteção, né? Sim. Para a chicotada, que é justamente uma mapa, e ela tem uma almofada no fundo dela, que é para amortizar mais a batida do chicote. E os chicotes também são feitos de material que não é tão pesado que se torna na batida, né? Não é para Mas, machucar, mas assim, quando às vezes ele pega em locais que não está protegido e dói um pouquinho, né? Porque Sim. a força também, né, que ele expõe faz com que ele Sim. possa até marcar o corpo dele, entendeu? Sim, E tem um caso do Jesus, que foi o Júnior do Karatê, Júnior Sim, sim. Dantas. que ele fez 2, 3 vezes que ele fez. E na primeira vez que ele atuou, ele combinou com os soldados. Diz, ó, eu vou tirar a mapa e vocês podem bater sem pena. O Júnior. Sim, ele pediu que o Essa chicote figura. fosse um chicote mais rígido, entendeu? Na verdade, eu não estava sabendo da história, né? Sim. É porque a gente não aceita esse tipo de Sim, coisa, sim. mas ele combinou com os soldados. No entanto, quando terminou a Paixão de Cristo, ele chegou até mim e disse, Mauro, olha aqui minha costa. Quando eu vi, estava toda vermelha a costa dele. Eu até disse para ele que não era para ele ter feito aquilo, entendeu? Estava Sim. errado. Se eu soubesse, eu não teria deixado. Sim, né? sim. Correto. Mas ele disse que queria testar o limite. Sim, E, no entanto, também na última edição que ele fez agora, ele pediu uma cruz tão pesada que 4 pessoas não conseguiram carregar essa cruz. Nossa, 4 pessoas. cara. O Júnior gosta de se desafiar. É verdade. Eu lembro de uma história dele mudando de assunto. A gente treinava karatê juntos. E ele caiu de moto, ralou as costas todas, todo ralado. Aí ele chegou lá no local do campeonato, ele escondeu, né? Todo mundo sabia que ele estava machucado, ele escondeu, porque senão o sensei e a arbitragem não ia deixar ele competir. Sei. Aí era um dos caras mais conceituado lá para ganhar o troféu, né, de campeão. Era até campeão paraense, se eu não me engano. Aí ele ganhou do cara. Aí depois ele foi lá pro cara, pro pai do cara, que é um sensei bem renomado lá em Belém, mostrou a costa. Sim. Os caras, tu é louco, eu jamais faria um negócio desse. E, cara, no caso, esse Júnior é aquele Ieda, que era da... Isso, né? isso. Ainda. E, cara, isso, essa sigla aí, cara, eu tenho uma história muito, muito bacana, cara, ó. Acho que foi a primeira vez que ele atuou foi que teve o guindaste lá, que amarraram ele. Teve Foi. uma época que teve também isso Mas com foi, ele, foi né? a primeira vez? Não, foi com o Léo, a Não. primeira vez com o Léo. Ah, foi com o Léo? Foi? Porque teve... Então foi a primeira vez que ele atuou, então. Então, além das costas machucadas, ele passou por um perrengue também, que eu tava nesse dia, nessa encenação, e até é engraçado, cara, porque naquela época, assim, eu era bem mais avacalhado. Hoje eu sou só brincalhão. Na época eu era avacalhado Sei. mesmo, cara. E vou Todo até, mundo tem essa fase. eu vou até revelar uma coisa pra vocês aqui, porque é um momento muito sério, né, cara? Uma Paixão de Cristo, quando vai chegando pro final, fica um momento muito sério. Mas eu tava com uma equipe ali tão animada, né, que eu lembro que quando Cristo morreu, né, foi levado lá pro Calvário, que era no cantinho, né. Aí, acho que foi o Giovanni Brasil, ficou falando uma mensagem, né, acho que enquanto o Júnior se preparava para ir pro guindaste, né. Guindaste não, a escavadeira no caso, né. Aí deixaram a luz ligada do Calvário. E apareceu ele, o Júnior, na escadinha, assim, ó. Na escadinha, subindo e ia lá. Cara, eu dei um grito assim, ó. Ó, Jesus ali! Ó, Jesus! Foi? Um grito, bicho. A galera do meu redor começou a achar graça. As pessoas chegaram assim, Moisés, leva a sério o negócio ali. Mas porque foi muito engraçado. Quando ele viu que a luz estava acesa, né? Todo mundo tem esse lado. Ele tentou se esconder assim, mas não teve jeito. Aí dando continuidade... Aí, quando colocaram ele lá na escavadeira, foi o dia também que inventaram de colocar uns fogos de artifício. E começou a passar próximo dele. Então, ele estava aqui, né? Ressuscitei, né? E os fogos de artifício, pá, passando aqui, ele se desviando aqui, acho que ele se desconcentrou um pouquinho, começou a balançar. O povo começou a ficar com medo, outros acharam graça. Mas foi bem marcante esse dia que ele atuou. Teve um caso também que
Na hora de levantar a cruz, os soldados puxaram com tanta força que a cruz quebrou. Rapaz, são os falhas nossas do teatro, né? Só quem sabe disso é a produção, né? Sim, a galera não percebeu. E quem estava atuando lá próximo. Ah, tá. O que foi que aconteceu? Eu lembro. Os soldados figurantes ficaram segurando a cruz até terminar, Sim. até tirar Jesus da cruz, né? Mas ela quebrou, Sim, entendeu? sim. Ela ficou segurada por eles. Sim, sim. Se soltasse, ela caía. Ó, tá falando do falha nossa aqui, né? Mas teve uma coisa mais engraçada assim, no ao vivo mesmo, assim, na rua, que aconteceu. Porque assim, vocês são tão profissionais que a gente não percebe mesmo o erro, como tu falou, né? Só uma vez quem percebe é a galera que tá organizando. Pode falar. Se teve outros tipos de falha? É, isso. Com certeza, teve. E essas falhas são falhas que só a produção sabe, né? Tem umas falhas que só a produção sabe, a gente não gosta de revelar muito não, né? Sim, sim. Tem muitas falhas, entendeu? Ah, eu imagino, cara. Todo ano tem. Mas a gente tenta, no próximo ano, tá resolvendo sempre isso. Sim. Então, Mauro, pra gente finalizar, falar de uma coisa bem séria, assim, né? Que é algo que a gente fica muito feliz, né? A Mãe do Rio fica muito grata, ver todo o esforço de vocês. Porém, nós sabemos que tem uns desafios, né? Às vezes tem coisas até que possam até desanimar. Então, quais são os maiores desafios para você, para o Evaldo, na questão de trabalhar com a arte numa cidade do interior, como Mãe do Rio? O primeiro desafio é trabalhar numa cidade do interior, né? O povo não é acostumado muito com esse tipo de cultura. E graças a Deus que Mãe do Rio nós estamos conseguindo introduzir isso, entendeu? O povo gosta de assistir, né? No entanto, tanto faz o teatro de rua como o teatro de palco. Tem presença bastante de pessoas para assistir. Sim, sim. E nós estamos tentando mudar isso. Porque, como Mãe do Rio é uma cidade nova ainda, eu penso assim, que Mãe do Rio ainda está nascendo a cultura de Mãe do Rio. Verdade, verdade. Então, alguns pontos precisam ser bem tratados, entendeu? Não só o teatro. Temos a música, temos a farinhada. Verdade, Sim, farinhada. entendeu? E entre outros. Só que precisa ser trabalhado mais para que isso desenvolva, né? Porque a cultura também ela muda o estilo de vida do ser humano, entendeu? O cara lá da periferia, ele pode se tornar um fazedor ator, de né? cultura muito conhecido, entendeu? Sim. E lá no nosso teatro, lá no nosso grupo, a gente trabalha também com a inclusão, né? Com pessoas, entendeu? E a gente sabe que a gente consegue lá, aquela juventude, tem uma juventude que às vezes pode ser sofrida lá na comunidade dela, lá na casa dela, entendeu? Sim, E sim. ela busca o teatro para tentar suprir essas coisas. Isso é algo muito interessante. Então, eu penso assim que o município deve valorizar mais a cultura, deve estar buscando mais, entendeu? Tem o artesanato, tem a pintura, que eu trabalho que não tem muito. Aqui Sim, não tem muito valor, né? Sim, sim. Ainda nesse gancho, que tu tem para me falar, assim, pelo menos eu, né, como um leigo, também não estou dentro da educação da nossa cidade, mas me dá a sensação que hoje nas escolas não é tão promovido a questão da cultura, do folclore, o incentivo ao teatro, à música. Eu lembro que na minha época eu fazia paródias. Com certeza eu estou falando que não tem hoje, mas eu vejo assim, se tratando de uma maneira que às vezes um pouco de descaso. Tá A nova geração está diminuindo essa valorização dessa cultura. Isso pode influenciar na questão da nossa própria arte, novos atores. Às vezes eu percebo como o grupo da Era Produções pede para as pessoas, né, para as pessoas participarem, e às vezes tem pessoas que a nova geração não tem tanto interesse, né? O que você tem para falar sobre isso? Quer falar, Evaldo, sobre isso? Pode ser, posso sim. Na minha visão, quanto morador de Mãe do Rio, eu percebo que, na minha opinião, deveria ter, igual você falou, o espaço nas escolas, mas também ter um espaço, tipo assim, cultural, né, para que as pessoas pudessem lá apresentar dança, teatro, um palco, tipo assim, que fosse destinado para essa questão só de apresentações, né?
Então, a gente teve uma reunião um ano passado, então muitas pessoas falaram isso, né? Que a gente precisa desse espaço, né? Um local, quando as pessoas, as minhas das danças, reclamaram que não tem um espaço com espelho, né? Para elas dançar, para elas se verem. Né? O teatro também precisa muito estar vendo a questão de como estão a expressão facial, a interpretação, né? Então tudo tem um espaço mais adequado. Então eu acredito que Mãe do Rio talvez precise, talvez não, com certeza precise de um espaço de alguém que tenha essa vontade de mudar, né? a cultura de Mãe do Rio, né? Porque a gente sabe que quanto mais espaço for aberto, mais pessoas vão sair do anonimato. Com certeza. E vão se tornar um ator, com certeza. um dançarino, uma dançarina, né? Então, Sim. acredito que... Eu imagino, às vezes, alguma criança ou jovem nem se descobre que tem talento para isso, porque às vezes não foi incentivado na infância, né? A escola é muito fundamental, né? Para mim é o espaço mais ideal para isso. Eu penso assim, que a cultura, a arte, teria que ter um papel mais ativo nas escolas. Um projeto de lei, sei lá, para tornar isso uma matéria, assim como temos português, matemáticas, uma matéria. Artes cênicas na escola. É doido. Tem tanta criança que tá lá com a mente vazia, tá fazendo coisa errada porque não tem uma ocupação. Eu lembro que na minha juventude eu era muito rebelde. A minha mãe me pegou pelo braço, me levou lá num grupo de jovens lá da Nazaré. No tempo do Paulinho Móveis, saiu o Paulinho Móveis e entrou o Léo. Eu participei da Via Sacra como Cirino, se eu não me engano. Tem um bom ladrão. Não me falha a memória. Os dois ladrões, Os dois ladrões, né? O Dimas, em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda lembro. Eu vou lá participar com vocês. Sim, cara. Eu até a voz, tu viu? É verdade. Assim, eu lembro que na minha juventude, eu era rebelde. Aí o que aconteceu? Minha mãe me levou no grupo de jovens, eu dei uma melhorada, aí eu procurei. Eu gostava de TV, filme de artes marciais, para academia de karatê, lá no Pedrinho. Era o poliesportivo na época. Bem, quem é mais jovem não vai lembrar. Eu participei do karatê, mudou totalmente minha visão. Isso aí, eu acho que deveria ter essa cultura de artes marciais, seja o esporte mais ativo nas escolas, assim como o grupo de teatro, né, nas escolas. Sim. Então, estamos bem próximo, né, da Paixão de Cristo, né, do feriado, na Sexta-feira Santa, e nós teremos Iará Produções mais uma vez nas ruas de Mãe do Rio com a encenação, né? Então, tem alguma novidade esse ano, alguma coisa que vocês queiram falar sobre 2024 em si? Com certeza. A gente não vai detalhar muito as novidades. Sim, tem que ser surpresa, né? Para dar spoilers, né? Mas o Iara, ele conseguiu um incentivo cultural pelo Estado, entendeu? Que bom. E é um financiamento, né, para a gente, assim, para trabalhar a cultura do teatro, entendeu? Para trabalhar o teatro. E a gente refez praticamente o vestuário, entendeu? Dos atores, né, que vão atuar. E entre outras situações, cenários também, a gente algo bom vai ter lá. Então, vem surpresa por aí, então, né? Depois da crucificação, né? Já tá dando spoiler. Entendeu? A galera fique atenta aqui. Mas a gente pretende realizar uma Paixão de Cristo melhor do que as outras, né? Em termos de atuação, de tudo, entendeu? Sim. Os cenários a gente também vai dar uma melhorada. Cenários daqui da Ceia. Sim. O Bacanal de Herodes. Sim. Pilatos. Enfim. Mas a caminhada na rua vai continuar aquela caminhada até o Centro Pastoral, né? Lá atrás do Centro Pastoral, que é onde acontece a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Sim. Então, beleza. Desde já eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Esse podcast está chegando ao fim. E ficou com aquele gosto de quero mais, né? Com certeza. No próximo momento nós podemos prolongar, que nós teremos espaço, sempre teremos espaço para todos aqui. E
Eu agradeço de coração ter aceitado o convite, ser os primeiros, né, a inaugurar esse podcast. Com certeza irá trazer tantas pessoas para cá, será tanto benefício para o nosso município, né? Então, como o Mauro deu o recado, a você que nos acompanha nessa sexta-feira, a você que vai assistir, né, esse podcast depois, então, para ser mais específico, dia 29 de março, né, de 2024, nós teremos nas ruas de Moinho do Rio a maior encenação teatral da região, que é a morte, né, a vida e a morte da paixão de Cristo, aqui em Moinho do Rio. Então, fiquem atentos, participe junto conosco, venha prestigiar, o que é mais, que eu acho legal, interessante. Já vi vários evangélicos, né, pessoas da igreja evangélica participando também, porque é um momento único para nossa cidade, um momento cultural único para nossa cidade. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Esse podcast vai ficando por aqui e eu espero você no nosso próximo episódio. Tá ok?